Olá amigos, como falei no vídeo anterior, cheguei recentemente de São Paulo e Paraná, onde fui buscar apoio de faculdades em diversas áreas. São umas 7 faculdades mais ou menos que estarão nos ajudando em diferentes segmentos, o que é muito importante para nós prosseguirmos. E por causa desses professores e alunos que estarão nos ajudando, nos apoiando, sentimos a necessidade de contar em especial para vocês, professores e alunos, exatamente quem somos, o que fazemos e por quê, para que vocês entendam quais são os motivos do que fazemos e por que fazemos o que estamos fazendo, para que vocês conheçam também sobre um Deus que nós conhecemos pessoalmente, para que vocês saibam que esse Deus existe. Eu não tinha o objetivo de falar dessas coisas, eu na realidade nunca falei de forma pública, mas sinto a necessidade de fazer isso para que vocês entendam realmente que esse não é um projeto de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, que na realidade existe um Deus por trás de tudo isso, um Deus real, um Deus presente, um Deus vivo, que eu conheci a duras penas. As histórias que eu contarei nos próximos vídeos são um relato simples e verdadeiro de coisas que aconteceram comigo. Eu sou filho de pastor adventista, cresci na igreja. Desde pequeno todo mundo sempre falava que eu deveria ser um pastor, por alguma razão. As pessoas sempre me falavam isso. Eu nunca quis muito essa história de ser pastor porque eu sou filho de pastor. E filho de pastor não tem pai. Eu não queria dar essa experiência de vida aos meus filhos. Filho de pastor é muito cobrado. Todo mundo acha que filho de pastor tem que ser um exemplo, tem que ser perfeito. Não pode correr, não pode brincar, não pode falar. Tem que ser uma estátua. E é por isso que muitos filhos de pastores têm tantos problemas, se revoltam, se rebelam. Também porque existe alguém que gosta disso, quer que os filhos e as esposas de pastores saiam do barco, abandonam tudo. Assim ele ganha grandes vitórias. Se você que está assistindo aqui é um filho de pastor que se afastou dos caminhos de Deus, ou uma esposa de pastor que se afastou dos caminhos de Deus, eu apelo para você para que volte, para que perdoe e para que entenda. Você teve o privilégio de ser esposa ou filho de pastor. É uma honra, embora tenha tantos problemas. Vale a pena continuar no caminho de Deus, servindo a Deus de todo o coração integralmente. Mas assim foi comigo. Cresci com muitas mágoas, ressentimentos, pela atitude de muitas pessoas, por um perfeccionismo que exigiam de nós e que não estavam dispostos a viver. Cresci num mundo de conflitos, num mundo onde se ensina muita coisa que não se vive, e isso é muito ruim para uma criança. E eu cresci com um sentimento ambíguo. Eu me sentia, por vezes, uma galinha com asas de águia, e outras vezes eu me sentia uma águia com coração de galinha. Eu queria voar alto, mas algo me dizia que eu podia apenas ciscar minhocas. E assim eu cresci, com uma aflição enorme entre dois mundos. Sofri de depressão quase a minha vida toda, mas não confiava em pessoas, não confiava em médicos, psicólogos, psiquiatras. Eu não confiava em ninguém. E por isso foi muito difícil para mim. Eu tive que estudar profundamente os livros da Sra. White, que ela escreveu sobre mente, caráter e personalidade. Existem 2 livros com esse nome, Mente, Caráter e Personalidade. Foi estudando esses livros, conhecendo o
que Deus revelou a ela sobre o funcionamento do cérebro e das emoções, a transformação dos sentimentos e emoções, coisas que ela escreveu há mais de 150 anos, quando ninguém sabia nada de cérebro, nada de ondas cerebrais, emoções, ninguém entendia nada. Acreditava-se que era tudo separado. Ela escreveu coisas que foram consideradas absurdas, mas Deus provou que Ele existe, o tempo passou e tudo era verdade, é a verdade. E foi assim que eu aprendi sobre o funcionamento da mente, funcionamento do cérebro, e que eu pude buscar soluções. Mais tarde eu quero falar em outros vídeos sobre depressão, ansiedade, angústia, e o caminho que Deus me mostrou para encontrar a cura definitiva e permanente. Sou muito feliz por isso, mas de qualquer forma, eu cresci com essas duas naturezas, me sentindo uma águia com coração de galinha, ou uma galinha com asas de águia. E assim, quando chegou na hora de definir que profissão eu iria seguir, decidi fazer administração, comecei a estudar no Rio de Janeiro, estava no 2º ano de faculdade, meus pais foram chamados para trabalhar em Moçambique, meus irmãos e eu fomos para o Heidelberg College, na África do Sul, bem no finzinho da África, bem de frente para o Cabo da Boa Esperança, um lugar lindo nas montanhas. Chegamos ali, fomos aprender inglês, continuar a fazer faculdade. Cheguei ali, rapidamente fizemos amigos, éramos os primeiros brasileiros a entrar naquela faculdade. Logo fizemos muitos amigos, brasileiro gosta de gente de tudo quanto é cor. Naquele tempo existia o apartheid, branco não se misturava com negro. Era uma coisa muito triste, mas para nós não existia nada disso, fizemos amizade com todo mundo rapidamente. Todo mundo gostava da gente, nós de todo mundo. Jogávamos bola, vôlei, basquete, futebol. Logo nos enturmamos, fizemos grande amizade com uma família de origem portuguesa, família caucasiana, angolanos de nascimento, de origem portuguesa. E logo fizemos amizade, eles tinham 3 filhos, nós éramos 3 filhos. Fizemos amizade, eles nos aceitaram como se fôssemos irmãos das meninas, das 3 meninas. E eles nos tratavam como filhos. Havia um carinho muito grande entre nós. Eu comecei a me interessar muito pela filha mais nova, uma menina muito especial. Tinha 15 anos, na época eu tinha 21. Desenvolvemos um bom relacionamento. E nós ali naquele ambiente, um ambiente muito gostoso, aconteceu uma semana de oração. O pastor, um pastor americano, insistiu muito comigo para que me tornasse um pastor. Novamente, outros pastores estavam insistindo, até que eu decidi não lutar mais e decidi fazer teologia. Subimos bem cedo no último sábado a montanha do colégio, uma montanha linda com vista para o Cabo da Boa Esperança. Ali em cima nos ajoelhamos embaixo de uma árvore para fazermos uma oração de dedicação. Quando eu abri minha boca para fazer minha oração de dedicação ao ministério, eu abri minha boca para falar uma coisa, mas saíram outras coisas dela. Eu não havia planejado isso, mas foi o que aconteceu. Eu falei algo do tipo: bom, Senhor, eu subi aqui após pensar e orar muito para tomar a decisão de fazer teologia e te servir de forma integral como um pastor. Mas eu nem te conheço. Como eu vou te servir como um pastor se eu não te conheço pessoalmente? Eu não quero a autoridade de um pastor, o título de um pastor, para um salário, as facilidades de um pastor.
Não é isso que eu busco. Eu busco um relacionamento contigo, uma entrega total a ti, para te servir. E se for da tua vontade que eu te sirva, não importa como um pastor ou simplesmente como um missionário leigo, eu farei isso. Eu apenas quero te conhecer. Para mim, essa é a coisa mais importante. Apenas me permita conhecê-lo. Eu quero te amar acima de tudo. E assim, naquele sábado de manhã, eu fiz uma oração que eu não pretendia fazer e que eu não imaginava o que iria acontecer comigo a partir do dia seguinte. No domingo bem cedo, mais ou menos no mesmo horário, aquele casal que nos adotou praticamente como filhos, um casal de origem portuguesa, pai de 3 meninas, 3 moças, chegaram para mim e pediram que eu me afastasse, que deixasse de ter amizade com a filha mais nova deles, que tinha 15 anos, porque eu, estudando na faculdade, eu não poderia namorar uma moça que era do nível médio. Isso era inaceitável na cultura do país. Assim eles me pediram que eu me afastasse. E me pediram que eu ficasse quieto sobre o pedido deles, para que isso não criasse uma situação ruim entre eles e a filha. E assim eu fiz, como eles me pediram, não pela minha vontade, mas eu aprendi que devemos obedecer aos pais, aos mais velhos, aos professores, aqueles em autoridade. E assim eu fiz. O ambiente não ficou muito bom. Aquela moça ficou muito chateada comigo. Como ela era muito querida de todos, todo mundo tomou o lado dela. Eu não tiro a razão. Ninguém sabia o que estava acontecendo, não havia contado para ninguém. Em um mês, mais ou menos, eu estava fora da faculdade, larguei tudo porque não dava mais para continuar. Fui trabalhar, ganhar dinheiro para ir para os Estados Unidos, onde eu pretendia continuar a estudar. Só que nesse processo eu estava com muito ódio de Deus. Eu estava com muito ódio porque eu não entendia que Deus é esse. Eu peço para conhecê-lo e tanta coisa ruim acontece na minha vida. Até aquele momento, a minha vida era uma vida muito feliz. Bom, relativamente, para um filho de pastor, era uma vida feliz, relativamente tranquila. E de repente aconteceu tudo aquilo. Eu não deixei de orar nunca. Mas eu sempre dizia, eu não acredito mais em ti, não quero saber nada de ti. É esquisito, né? Mas eu orava e falava que tinha raiva de Deus, tudo isso. Nunca deixei de orar. É esquisito, mas é. Então é isso, gente. Nos próximos vídeos eu continuarei contando o que aconteceu. Os milagres que aconteceram a partir daí. Coisas incríveis que eu vivi. Eu quero que você conheça. Se você tem alguma dúvida da existência de Deus, eu quero que você saiba. Deus existe sim. Deus ama, Deus se preocupa com a gente. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer se manifestar. Deus quer fazer coisas incríveis, como as coisas que Ele fez comigo. Foram coisas incríveis. Daria para fazer um bonito roteiro de filme. Quero contar mais sobre isso nos próximos vídeos. Procure por www.abraceaamazonia.org. Tem 2 As e as letras CE no final de abrace. www.abraceaamazonia.org. Obrigado.